Bom dia, oitavo ano, bem-vindos a mais uma videoaula, nossa segunda videoaula contendo conteúdo novo, tá ok? E nesse conteúdo novo de hoje nós veremos sequências, que nada mais é do que uma espécie de continuação das expressões algébricas. Por que continuação das expressões algébricas? Porque as expressões algébricas vão aparecer como um artifício para as sequências, correto? Então será necessário a nossa videoaula anterior sobre expressões algébricas. Tranquilo? Pessoal, logo no início desse vídeo eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para vocês. Essa videoaula, essa e todas as outras, são com a intenção de auxiliar vocês no entendimento da melhor maneira possível. Só que, pessoal, jamais deixem o livro didático de lado. Tranquilo? É para vocês acompanharem a videoaula e o livro didático. Tanto que no final dessa videoaula eu vou passar os exercícios referentes a expressões algébricas e sobre esse conteúdo de sequências. Tranquilo? Então vocês têm que ler esse conteúdo no livro também, pessoal. Tranquilo? Então vamos dar continuação aqui, ó. Temos agora um dos assuntos mais simples e mais importantes da matemática. Em tudo, podemos enxergar uma sequência. Vocês que gostam aí de entender onde que a matemática está no dia a dia. Como em séries de TV, onde a sequência é justamente necessária para sabermos em qual temporada e episódio estamos, certo? Pensa aqui comigo. Se você assistiu até a segunda temporada e o terceiro episódio, aí depois perdeu uma sequência, acabou. A sequência da série foi por água abaixo. Você vai continuar entendendo o assunto? Você vai ter ideia do que os personagens estão falando? Do que o autor quis passar para você? Então, pessoal, observem um exemplo bem importante de sequência. Tranquilo? Então, continuando. Em filmes, para indicarmos as ordens dos fatos, como, por exemplo, eu sou muito fã de Velozes e Furiosos, certo? Então você teve lá Velozes e Furiosos, depois você teve Velozes e Furiosos 2, depois você teve Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Ah, professor, mas ali não está usando um número para identificar o filme. Observem que mais à frente os números começaram a ser mais presentes nessa série também, nesse filme. Porque aí começou a ter Velozes e Furiosos 5, 6, 7, 8, 9, só que até então eles ainda usavam nome. Pessoal, mas observem que mesmo tendo o nome presente lá no lugar da numeração, a sequência é necessária. Porque se você assiste um filme que seria posterior antes de um outro filme da série, você não vai entender o que aconteceu. É o mesmo caso das séries de TV, que aí são mais importantes ainda, porque a série é um aglomerado de fatos. Então, essa parte de sequência ela ainda é mais importante ainda. Tranquilo, pessoal? Continuando aí, em videogames, para indicar qual venha a ser o mais moderno do que outro em seus jogos para dar continuidade em determinado assunto. Entendeu, pessoal? É a mesma coisa dos filmes. Lá você tem, por exemplo, no caso do Xbox. Xbox foi o tradicional, Xbox 360, Xbox One, certo? Ah, professor, mas os números não estão em ordem. Beleza, mas eles representam uma sequência dessa minha plataforma. Quer números em sequência então? Então vamos lá. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Agora tá melhor? Tá em ordem certinha, numeração representando qual é a ordem do aparelho, certo? Isso também é uma sequência. Em jogos de videogame, a mesma coisa. Quem, por exemplo, de vocês, não sei, já jogou Resident Evil, sabe muito bem que às vezes para você resolver um problema lá no jogo, você precisava do jogo anterior para poder entender o que tinha acontecido ali, senão tu não ia a lugar nenhum. Certo, pessoal? Então eu tô falando disso para quê? Para mostrar para vocês a importância da matemática. A matemática tá no nosso dia a dia sempre. Tranquilo? Por mais suave, por mais tranquila que seja, ela está lá. Tranquilo? Então, continuando.
Basicamente, sequência é uma ordenação com um detalhe totalmente importante. Seus elementos respeitam uma regra de criação, onde esta regra é dada por meio de uma expressão algébrica. Olha a nossa videoaula anterior aparecendo, tá dando as caras, né, pessoal? Então vamos lá, definição do que vem a ser uma sequência. Uma sequência é um conjunto ou grupo de números que respeitam uma ordem e são determinados por meio de uma regra de formação. Lembrando sempre que essa regra de formação é uma expressão algébrica. Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos agora para os nossos tão importantes exemplos. Sem ele não seríamos nada. Então vamos lá. Exemplo número 1. Determine uma sequência onde o primeiro termo, N1 igual a 3, tá ok? Esse N1 simplesmente é para representar que é o termo número 1, tranquilo? Sabendo que a regra de formação é 2N. Observem aqui a regra de formação, ó. Número, letra. Quando não tem nada, é vezes. Então eu tenho número, letra e operação. Portanto, isso é uma expressão algébrica. Então, ele pede para determinar uma sequência. O que é uma sequência? É justamente um conjunto ou um grupo de números. Então, vamos lá. O primeiro termo, ó, é o 3, que já foi dito aqui, ó. Vamos calcular agora o segundo termo. Então, olha só. No lugar do N, quem é que eu vou fazer? Colocar o valor anterior. Quem é o valor anterior? Não é o 3? Então, no lugar do N, eu vou colocar 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Ah, professor, ainda não entendi. Tranquilo, concentra. Ó, vamos calcular agora. A gente tem o N1, calculou o N2, vamos para o N3, que é o meu terceiro termo. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Agora, ó, quem vai ser o meu N? Lembrando sempre que o N, nesse caso, é o termo anterior, que no caso é o meu 6. Então, no lugar do N, eu vou colocar 6. Logo, 2 vezes 6 vai dar 12. Tranquilo? Vamos calcular mais um, ó. Agora vem o meu N4. Quem é que vai ser o meu N agora? 12. 2 vezes 12, 24. Vamos calcular mais um, para não te sobrar dúvidas. N5. Termo anterior, quem é? 24. N, então vale 24. 2 vezes 24, 48. Tranquilo, pessoal? Só lembrando que essa sequência, ela continua, ela não termina. Tranquilo? Isso é uma sequência. Exemplo número 2. Observe o que Joana falou. Pegue o número anterior, triplique e subtraia 3. Sabendo que o primeiro termo é N1 igual a 5, então vamos lá. Letra A. Indique por uma expressão algébrica a regra de formação. Lembrando que, como é uma expressão algébrica, tem que envolver número, letra e operação. Tranquilo? Então vamos descobrir aqui justamente quem que a gente não conhece, pessoal. Lembra lá na expressão algébrica? Quem a gente não conhecia, nós representávamos por uma letra. Tranquilo? Então olha só. Quem que a gente não conhece? Pegue o número anterior. Eu sei quem é o número anterior? Não, galera. Então, ele que nós vamos representar por uma letra, tá ok? Nesse caso aqui, pra gente seguir bonitinho, vamos usar a letra N? Só pra ficar direitinho com cara de sequência?
Todo mundo concorda? Lembrando que não precisava ser obrigatoriamente o N. Eu estou usando simplesmente por vontade, por deixar o negocinho mais parecido com sequência. Observem que sempre a gente está usando N. Tranquilo? Só por causa disso. Então vamos lá, ó. Então, o número anterior é o meu N. Triplique. O que quer dizer triplicar? Multiplicar por 3. Então, 3 vezes N. E subtraia 3 menos 3. Pessoal, isso é a regra de formação. É uma expressão algébrica. Olha, número, letra, operação. Tranquilo? Alguma dúvida nessa letra A? Se tiverem, já mandem mensagem lá para mim, por favor. Certo? Ah, e um detalhe muito importante. Essa parte de sequências é fundamental que vocês leiam o conteúdo do livro. Por quê? No conteúdo do livro, ele está indicando a vocês, ou seja, ele está exemplificando como identificar uma expressão algébrica, né? No caso, como identificar a regra de formação de uma sequência por meio de um fluxograma. Para quem não conhece, fluxograma basicamente é um desenho com setas. Tranquilo? Então vão imediatamente lá no livro e observem esse exemplo, que ele vai ser totalmente importante para os exercícios. Tranquilo? Letra B. Calcule os 5 primeiros termos desta sequência. Ó, primeiro termo foi dado de bandeja, né? N1 é igual a 5. Então vamos calcular o N2. O que eu vou fazer? No lugar do N, eu vou colocar o 5. 3 vezes 5, 15, menos 3, 12. Tranquilo? N3. Então vamos começar a escrever, ó. 3 vezes o anterior, 12, menos 3. 3 vezes 12 vai dar 36, menos 3, 33. Tranquilo? N4. 3 vezes o anterior, menos 3. Então, 3 vezes 33 vai dar 99. Menos 3, 96. E o último, que é o quinto termo, 3 vezes o anterior, que é 96, menos 3. Então, 3 vezes 96 vai dar quanto, pessoal? Se vocês fizerem aí a continha, vocês vão ver que vai dar exatamente... Quanto? Quanto? Vamos fazer a continha. 3 vezes 96. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. Então, aqui vai dar 288 menos 3, 285. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certinho? Bom, agora para terminar essa nossa videoaula, eu só gostaria de deixar uma coisa clara. Ó, usualmente escrevemos os termos de uma sequência acompanhada por uma letra que nos indiquem a ordem em seu índice. Exemplo, que foram as que nós utilizamos, ó. Continuando, desculpe o imprevisto. N1 é o nosso número 1, primeiro termo. N2 é o nosso número 2, segundo termo. Por isso que normalmente essa letra nós vamos utilizar N, por ser número 1, número 2, número 3, número 4. Porém, posso utilizar outra letra. Posso colocar, por exemplo, X1, X2, X3, X4, M1, M2, M3, M4. Tranquilo, pessoal? Não tem problema. Só gostaria de deixar isso bem claro. E, para terminar nossa videoaula, agora a parte mais importante que vocês adoram, exercício para casa. Tranquilo? Então, exercício sobre sequência. Página 74, número 1, 2 e 3.
Exercícios sobre expressão algébrica. Página 71, número 1, 2 e 5. E página 72, número 6. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado da melhor maneira possível a explicação, que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem, tirem suas dúvidas sempre lá pelo Classroom, tá ok? Evitem de comentar nos comentários desse vídeo no YouTube, porque fica mais difícil de eu identificar quem é, e além disso fica mais difícil de eu olhar as notificações, correto? Então mandem sempre as perguntas lá pelo Classroom. Pessoal, um grande abraço, até a nossa próxima aula.